Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Vamos ler o Evangelho do dia que está em Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Mas antes, eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dê força e sabedoria divina, para que possamos entender de fato o que a palavra de Deus vem nos dizer nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguiu e o comprimiu. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos,
e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse evangelho nos traz alguns pontos, um ponto muito importante. Mais uma vez, Jesus traz o significado da fé. Jesus mostra o quanto é importante a nossa fé. Através da fé, nós podemos acontecer muita coisa em nossa vida. Se nós não tivermos aquela fé viva e verdadeira, não vai resolver muita coisa. Jesus pede que nós temos uma fé viva e verdadeira, sincera para com o Pai. Então, esse caso de hoje acontece dois casos aqui que têm o mesmo ponto em comum. Primeiramente, Jairo, o chefe da sinagoga, ele, quando viu Jesus, ele caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela saia e viva. E Jesus imediatamente sai atrás de Jairo e a multidão o acompanha. No meio da multidão, também uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E assim ela fez. Quando ela tocou, a hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus ali percebeu que tinha saído dele uma grande força. Ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos até questionaram: mestre, como vamos saber? Nós estamos no meio de uma grande multidão. Não dá para saber. Jesus ainda insistia que alguém tinha tocado. E aí a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. A verdade. Jesus disse: filha, tua fé te curou. Logo em seguida, eles estavam ali conversando ainda, com aquela mulher. Chegou alguns e deram a notícia a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? E Jesus, ouvindo aquela notícia, diz para Jairo: não tenhais medo, basta ter fé. E Jesus, ao chegar ali, ele pega e entra na casa de Jairo, encontra a menina deitada, ali morta. Jesus pega na mão dela e fala: levanta-te. Imediatamente a menina levantou-se. Ou seja, Jesus, conhecendo a fé que Jairo tinha, e ele diz: não tenhais medo, basta ter fé. Assim também com aquela mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E Jesus vem nos ensinando que o grande triunfo para a nossa vida é a fé. Nós podemos ter grandes prodígios em nossas vidas através da fé. Existe um sentido lógico das coisas. Muitas das vezes, a gente fala que eu tenho fé, eu acredito.
Só acreditar não significa ter fé, mas para mim ter fé eu também tenho que acreditar. A fé começa através do acreditar. É um passo inicial da fé, mas que eu começo a ter ações concretas na minha vida, a minha fé vai sendo ampliada e se tornando cada vez mais verdadeira. Esse é o ponto central para a nossa vida. O que adianta eu viver a vida inteira acreditando, mas não tendo ação, gesto concreto para com as coisas que vêm de Deus? Não me adianta eu viver uma vida inteira e não buscar essa fé viva, aquela fé que brota, verdadeira, e que me dá aquela sede de cada vez mais me envolver. Ser um filho de Deus, em buscar sempre a palavra de Deus como um instrumento para a minha vida e deixar ser conduzido por Ele. Deus pode nos conduzir, mas basta eu acreditar e ter fé e dedicar a minha vida em função disso. Dedicar a minha vida em função ao amor do nosso Pai. Em função daquilo que Jesus nos ensinou. E começar a transformar a minha vida aos poucos. Porque nós não se transforma da noite por dia, porque nosso coração é duro feito pedra. Não deixa algo de bom acontecer, mas aos poucos vai sofrendo mudança e Deus sim vai agindo em minha vida. A minha fé me leva à cura dessa doença que muitas vezes nos distancia cada vez mais de Deus. Então nós temos que estar atentos a cada questão, a cada convite que Jesus nos faz e prestar sempre atenção o convite, o chamado de Deus, estar sempre pronto para dizer sim, deixar essa fé me conduzir e não eu querer conduzir, deixar ser conduzido pelo Pai, porque muitas vezes nós queremos fazer um monte de coisa, servir a Deus, mas do nosso jeito, e não deixa, eu não me coloco de plantidão, pronto para atender o pedido do Pai, e deixar a ação do Espírito Santo acontecer em mim, assumir a minha missão de cristão. Então nós temos que aprender muito, buscar a compreender o que a palavra, o que o Santo Evangelho vem nos dizendo e nos cobrando, e começar a transformar a nossa vida em função desse nosso Jesus Salvador. Deixar que Jesus haja em mim, que a minha fé possa nos transformar, que a nossa fé possa nos transformar cada vez mais. Mas nós estamos falando de fé verdadeira e autêntica, aquela fé viva, que está sempre presente para servir. E deixar a ação de Deus acontecer em mim, e eu ser curado dessa doença do mundo, essa doença que destrói cada vez mais. Então, irmão, pensando nisso, vamos procurar analisar a nossa vida e ver qual a minha fé, se ela é viva, se ela é uma fé autêntica ou não. E procurar entender de fato qual a minha missão, qual o caminho que eu tenho que seguir. O caminho que nós temos que seguir é Jesus, não tem outro caminho. Então vamos pensar a nossa vida e colocar em direção desse projeto maravilhoso, desse projeto de Deus, que Deus nos confiou e que é servir sempre o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilhe com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Deixa também os seus comentários em nossos vídeos. Ele é muito importante para nós. Desde já, muito obrigado a você que vem fazendo parte dessa família, caminhando ao encontro de Cristo. Que a paz de Jesus esteja presente em nosso meio.
e até amanhã, se Deus nos permitir.